Fala pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula da nossa mentoria MR360 Press. Vamos dar continuidade aqui falando um pouco sobre o mercado fitness atual e a visão, né, do personal trainer nexialista. Parece que essa parte é bem curta, porque nosso principal objetivo hoje é falar um pouco sobre tendão e ligamento, né? Vou passar aqui rápido sobre essa visão do mercado para a gente dar continuidade na aula de tendão e ligamento. É o que a gente vai introduzir na nossa aula prática de sábado. Toda a cereja do bolo da nossa mentoria vai estar no próximo ponto aqui que eu vou falar, tendão e ligamento. Mas para a gente passar rápido aqui sobre essa visão das tendências e oportunidade para o personal trainer. Eu vou colocar esse material aqui no grupo daqui a pouco, para vocês terem contato com esse material e dar uma olhada, tirar dúvidas, porque está tudo conjunto, né? Tanto essa visão do mercado fitness como a parte bem técnica da nossa mentoria. Então, o crescimento dos profissionais da educação física e do mercado do personal trainer cresceu de 32,76% de 2022 a 2023, mostrando a alta demanda por serviços especializados. Então, são tendências emergentes. O que é que a gente tem que entender em relação a isso? Saúde mental, tecnologia versátil e treinos personalizados lideram as tendências do setor para 2024, principalmente esse personal trainer que tem essa expertise, na aula passada que eu falei, essa visão nexialista, da saúde mental. Nós temos diversas pessoas que vão para a academia que necessitam de um atendimento mais, né, ali bem próximo, um atendimento mais especializado. Às vezes não é mais nem a questão do treinamento em si, ali, a sala de musculação, as máquinas, né? Mas é uma conversa mais aprofundada ali com o cliente, orientando melhor, conversando melhor. E às vezes ele não quer treinar não, como a gente já tem falado em outras aulas. Quer ir para academia para conversar. Nós temos que ter essa visão e começar a entender isso. E nem tudo é planilha de treino, nem tudo é máquina, nem tudo é aquela planilha robusta, nem tudo é solucionar logo o problema do cliente. Nós temos que ter essa outra visão, essas tendências emergentes dentro do mercado e esses clientes que precisam ser assistidos em relação a isso. E a expansão da clientela são alunos em plataformas digitais, aqueles que você já trabalha, aumentado 119% em treinos confirmados, refletindo a digitalização do mercado, que são os famosos app de treinamento, para poder assistenciar os clientes. E aqui vem um pouco da abordagem do personal nexialista. É uma abordagem multidisciplinar no mercado fitness. O conceito nexialista, você vem de profissionais que integram treinamento físico, nutrição, saúde mental, tecnologia em seus serviços. Então, é esse desenvolvimento relacionado à visão nexialista. Profissional que integra um treinamento físico, você tem que conduzir o seu cliente, você é um treinador, você diversifica, você interage com o cliente. A nutrição, você não prescreve, mas você direciona o seu cliente. Saúde mental, tecnologia em seu serviço. Entregar e integrar tudo isso com o seu cliente. Os benefícios integrados, resultados mais completos para o cliente, englobando aspectos físicos, emocionais e cognitivos. E o uso de tecnologia, aplicativos, né, de wearables, para personalização e monitoramento em tempo real. Isso aqui é bem rápido, né? A visão nexialista, só para complementar daquilo que nós falamos na aula passada, o benefício do personal nexialista são impactos positivos no cliente e no mercado. Então, o que mais importa em relação a isso é uma fidelização do cliente, resultados mais abrangentes e acompanhamento contínuo. Uma pergunta, Larissa: qual é o teu cliente mais antigo? Tem mais tempo, mais ou menos quantos anos? 2 anos, né? Aqui está parada que vai voltar agora de novo, né? Assim,
Ela já botou. É aquela. É a baixinha lá, é? Ah, sim, sim, sim. Entendi. Perfeito. 2 anos já, né? E a mais recente que tu tem? Tá com quantos meses? Sim, certo. 3 meses? Perfeito. Então, fazendo essas comparações, por que eu estou perguntando isso? Porque sempre vai ter momento que você tem que pegar, parar um pouquinho e ver qual é o seu cliente mais antigo e o seu cliente mais recente. Fazer algumas comparações e ponderações em relação ao que tu entrega ao mais antigo e o que tu entrega ao mais recente, relacionado ao treino. Claro que se é treinos diferentes, de acordo com a necessidade de cada um, mas eu estou falando em relação ao seu nível de entrega. Você tem que fazer essas comparações. Será que eu entrego da mesma forma que o meu cliente fez antes, que o meu cliente fez 3 meses? São situações que você tem que se perguntar. Por que isso, Larissa? Porque é uma empresa. Sempre lembre disso. Você é uma empresa. Você é uma pessoa que necessita fazer algumas considerações dos clientes mais antigos, dos clientes mais novos e dos clientes que estão ali intermediários de 7 meses, de 8 meses. Porque isso você tem que formatar sua cartilha como empresária, para fazer com que os seus clientes viva dentro do seu ecossistema. Então isso você tem que ponderar ponto a ponto. Será que eu estou entregando bem o meu cliente de 2 anos, da mesma forma que eu estou entregando de 3 meses, de 2 meses? O que é que está acontecendo? Será que eu estou um pouco acostumado, já estou um pouco relaxado com o meu cliente de 2 anos, de 3 anos? O que é que eu posso melhorar mais ainda para fazer com que eu fidelize melhor esse cliente, um atendimento mais personalizado, mais humanizado, aumentar o engajamento e o nível de satisfação desse cliente? Subtende-se desta forma. E ter o quê? Mais resultados abrangentes e um acompanhamento mais contínuo diariamente. E o personal nexialista, né, um novo paradigma para o mercado fitness. Abordagem multidisciplinar integra áreas de saúde física, mental e nutricional, proporcionando resultados holísticos. Foco em personalização e tecnologia como aliado. Então, essas competências do personal nexialista são habilidades técnicas e multidisciplinares. Veja bem, Larissa, o profissional de educação física do senso comum, né, o personal trainer do senso comum, ele tem dificuldade para poder ter habilidades técnicas e multidisciplinares contínuas para poder solucionar problemas. A maioria ele fica muito na habilidade técnica e nem todos ficam nas habilidades técnicas. Muitos terminam a faculdade, a universidade e não se interagem com esse nível de habilidade técnica nem de uma habilidade multidisciplinar. Da mesma forma que tem muitos bons médicos, tem muitos maus médicos. Da mesma forma que tem muitos bons profissionais de educação física, tem muitos maus profissionais de educação física. E são situações que acontecem dentro da graduação que às vezes ele se perde e não retorna mais para o eixo das habilidades técnicas e nem multidisciplinares, porque ele não acompanha esses viés. E para poder se identificar em relação a isso, vai requer anos. E muitas das vezes é deficiência mesmo de uma formação profissional a nível de uma universidade. Então, essas habilidades técnicas, conhecimento multidisciplinar e tecnologia aplicada, ela tem que estar entrelaçadas, interligadas dentro da mente e desse crescimento desse profissional. Então, é um conteúdo curto que eu queria passar aqui rapidamente para você interagir. Eu vou colocar aí no grupo. Eu já vou aqui abrir para poder a gente falar sobre o que nos interessa hoje, que é realmente a
falar sobre ligamento e tendão, né? É o que a gente vai trazer para aqui hoje, para essa realidade de ligamento e tendão. Só, só botar aqui para a gente falar um pouquinho. A tela está compartilhada aí, Larissa? Tá? Pronto. Veja bem, eu quero que você entenda bem hoje. Se tiver dúvida, pergunte em relação a esses 10 slides que eu vou mostrar aqui agora, que é toda a cereja do bolo relacionado à prescrição clínica, raciocínio clínico do exercício físico. Eu sempre falei desde as primeiras aulas que nós temos que prescrever, pensar, analisar todas as nossas prescrições voltadas a cada necessidade de cada cliente de um raciocínio de dentro para fora. Foi assim? Então, essa construção de dentro para fora, nós temos que pensar em dois pontos bem interessantes. Raciocínio clínico, que eu tenho que ter na prática, e pensar em tendão e ligamento. Weston, por que pensar em tendão e ligamento? Porque são duas estruturas, fisiologicamente falando, do nosso corpo, que são as mais importantes para desenvolver um nível de performance relacionado ao movimento. Como esse corpo se movimenta, como esse corpo se comporta, como esse corpo se desenvolve relacionado a um exercício. E para fazer com que o corpo se desenvolva relacionado a qualquer exercício que for feito pelos nossos clientes, e a pergunta seria, né, a mais interessante de todas, né, a pergunta chave mesmo. Você realmente sabe a diferença entre tendão e ligamento, Larissa? Só para a gente conversar aqui hoje. Pode deixar o microfone aberto. Quero que você entenda isso hoje. Se você entender isso, vai fechar aquela pergunta que você me falou na aula anterior. Weston, como é que eu faço para progredir? Como é que eu faço para avançar com o meu cliente relacionado ao tipo de lesão que ele tem? Certo. Quem é que liga osso no osso? Músculo no osso. Certo. Osso com osso. Perfeito. Então, entendeu esse ponto? Tem 50%, né, de raciocínio clínico e fazer com que o cliente que tem a lesão, a dor aguda, a dor crônica, a tendinopatia, artrite, artrose, a bursite ou doença degenerativa que já é causada por uma artrose bem severa relacionada a qualquer tipo de lesão em região do corpo, nós pensamos o seguinte, Larissa, o raciocínio. Se o meu cliente está lesionado, com certeza há um déficit de quê? Um déficit motor, né? Um déficit de movimento, uma assimetria do membro. Então, quando há assimetria, quando há déficit, com certeza esse tendão e esse ligamento está em déficit motor. Não há uma mecanotransdução relacionada a movimento naquela região que suporte uma carga maior do que aquela região está preparada para absorver. Então não tem como eu sobrecarregar uma região
lesionada. Faz sentido? E, então, quando eu vou sobrecarregar aquela região que está num nível de desenvolvimento, o que é que eu tenho que fazer? Perfeito. Existe uma palavra bem simples que é da nossa mentoria, lá. Você não pode se esquecer disso. Porque essa palavra faz com que você tenha um raciocínio para poder prescrever. O nosso corpo ele se readapta em todos os movimentos, em todos os segmentos, em todos os planos, em todos os eixos. Então, pensando dessa forma, o nosso corpo tem um nível de readaptação de acordo com o nível de aptidão e de performance que ele se encontra. Então, você não pode se esquecer disso. Eu tenho que fazer o quê? Readaptar tudo novamente. E o que é essa readaptação? É de acordo com o nível de performance que o seu cliente está. Se ele está lesionado, está passando por um processo de reabilitação na fisioterapia, com certeza você vai ter que reprogramar esse corpo. Você vai ter que fazer toda a reprogramação dele novamente. Como é essa reprogramação? Começando aonde? No chão. Ativando o quê? O córtex. Ativando o quê? O sistema neural. Estimulando mais o quê? Sistema neural. Desenvolvendo mais o quê? As habilidades motoras básicas de quê? De locomoção, de manipulação e de estabilização. Então, criando esses mecanismos neurológicos para fazer com que o cliente ele tenha esse desenvolvimento, você vai começar a pensar o seguinte: puxa, para poder preservar um tendão e um ligamento, eu tenho que fazer tudo isso, tem que fazer tudo isso. Porque se eu não fizer tudo isso, o que é que acontece? Lesão. Então, por isso que a pergunta-chave é essa. Você realmente sabe a diferença de tendão e ligamento? Nós temos que entender isso na lata. Tendão, liga o músculo no osso. Ligamento, liga o osso no osso. Nós aprendemos já duas situações fisiológicas que acontecem no nosso corpo relacionado ao tendão e ao ligamento. Mas nós temos que entender a visão clínica, Larissa. O raciocínio clínico da prescrição. Por quê? Porque quando você for analisar, fazer as avaliações, fazer as prescrições, esse corpo ele tem que avançar. Você vai ter que dar mais um nível de desenvolvimento relacionado a movimento e a exercício. Mas a pergunta seria, novamente, Wesley, como é que eu vou entender se a estrutura do tendão ou do ligamento vai suportar os meus estímulos ou os estímulos que eu vou dar ao meu cliente quando eu for fazer uma nova reprogramação de treino de exercício? Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou palpar isso? Para saber se realmente o tendão e os ligamentos estão avançando dentro desse processo de prescrição. Como é que você poderia entender isso? Você me fez a pergunta naquele dia. Eu estou te devolvendo essa pergunta. Através dos estímulos, Larissa. Eu te falei agora. Partindo dos estímulos básicos do chão, os exercícios, eu vou fazer os níveis e estímulos neurológicos de, se eu colocar ele em pé e o equilíbrio dele melhorar, e ele já estiver no nível avançado de equilíbrio, eu vou avançar o quê? As estimulações e as variações, o foco externo. Então, se ele não conseguiria fazer um equilíbrio na base unipodal
sem pegar na parede, só se equilibrava segurando em algum objeto e depois de uma semana ele já consegue ficar só, o que é que tu tem que fazer com ele? Avançar. Faz sentido? Como é simples para poder resolver esse problema? Então, primeiro eu começo do básico. Então, para eu poder ir para o médio e para o complexo, eu tenho que começar pelo básico. Larissa, é tão, às vezes é tão simples de entender que a maioria dos profissionais da educação física, ele não para pensar nisso, ele só quer fazer o complexo em vez do básico. É por isso que a pergunta-chave relacionada à cereja do bolo de toda a mentoria, eu acho que você nunca escutou falar sobre isso. Em qualquer curso que você já foi, que você já viu em relação até a própria prescrição do exercício físico, na musculação propriamente dita, carga, 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 carga. Porque se você estimular o seu cliente com exercícios básicos relacionados à máquina, à musculação propriamente dita, aquele processo de mecanotransdução, de estimulação simples e básica, ele vai ter um melhor desenvolvimento e capacidade neural para suportar tamanhas cargas relacionado ao exercício que você passa para o seu cliente. É a mesma coisa. Por que é que às vezes as pessoas não avançam na musculação? Porque não teve o conceito básico de estimulação intracortical, de até mesmo uma cadeira extensora sem carga. Porque se tudo começa da mente, como é que eu vou sobrecarregar uma estrutura que ela não está preparada para poder ter um desenvolvimento a nível contrátil de carga? Se eu não passei pelo conceito básico, que é uma flexão, extensão, estimulação intracortical, para saber se o ligamento ou o tendão estão aptos a suportar tamanhas cargas. Porque se o ligamento e o tendão não estão aptos, quem é que vai sofrer o dano? Articulação. Porque esse processo de mecanotransdução não vai desenvolver a musculatura. Veja como faz sentido, como hoje nós iremos fechar toda a nossa mentoria aqui hoje, para poder você entender quando nós for sábado para a prática, esse desenvolvimento ele fluir na prática. Então eu tenho que entender o que é ligamento e o que é a função do tendão na prática. Porque se eu não estimular a musculatura, eu estou estimulando o quê? A articulação. E se não tiver o nível de tendão treinado, ligamento estabilizado, quem é que vai trabalhar? Articulação. Então, esse é o raciocínio. Essa é a pergunta-chave que eu quero passar para você hoje. Olha aí o tendão, o que é? Conecta o quê? Músculo com o osso. Responde ao que o tendão? A, a carga. Transmite o que o tendão? Força. Então, se a função do tendão é conectar músculo ao osso, eu preciso ter o quê? Resposta à carga. Então, veja só, se a capacidade do tendão que é relacionado à carga, à força, eu tenho que entender que há uma balança de
capacidade. E essa balança de capacidade, ela tem que ser treinada. Esse tendão, ele tem que ser treinado. Aí a pergunta seria, Wesley, como é que treina o tendão? Como é que treina o tendão? O tendão treina. Ele tem que ser estimulado, ele tem que ser ativado. Sabe como é que treina o tendão? Através de forças reativas. E o que é força reativa? A força reativa é um nível de desenvolvimento fisiológico que o nosso corpo produz relacionado ao movimento que vem da cadeia cinética fechada quando o pé tem esse contato com o solo, com o chão, aquela batida que a gente vai fazer na prática sábado, é aí que a gente começa a treinar o tendão, para fazer com que tenha resposta à carga. Energia é elástica. Essa energia ela tem que ser intrínseca, elástica, para poder esse tendão ter suporte relacionado ao peso. Por quê? Porque transmite força para o nosso corpo. Então, antes de treinar o músculo, nós temos que treinar o que? O tendão. Porque se o tendão não suportar a carga, que é a resposta à carga, quem vai responder de forma incorreta é a articulação, que vai sofrer o dano se o tendão não estiver treinado. E o ligamento? Conecta osso com osso, estabiliza as articulações e controla o movimento. Wesley, como é que treina o ligamento? O ligamento também treina. Erro comum. Tratar todos os tecidos iguais. E o resultado? Dor, lesão e baixa performance. É um erro comum. É nós tratar todos os tecidos iguais do nosso corpo. Nós não podemos fazer isso. Lembre-se, nós estamos estudando, nós estamos numa mentoria para raciocínio clínico pré e pós-cirurgia. Então, as situações, os cenários, os clientes são diferentes. Nós temos que pensar primeiramente de dentro para fora, tendão e músculo. Hoje nós já entendemos qual é a função do tendão e qual é a função do músculo. Nós já entendemos que a resposta à carga do tendão, ele transmite força. E isso dá capacidade de carga, balanço e capacidade. Se o tendão balança e o corpo balança, e esse tendão não tem a capacidade dessa transmissão de força, quem sofre o dano é a articulação. Então nós temos que entender isso, por causa desses erros comuns. Tratar tudo igual, e não é assim. O resultado é dor, lesão e baixa performance. A visão. Cada tecido exige uma estratégia. Tendão, carga progressiva. Ligamento, controle e estabilidade. Perfeito? Por aí você já começa a ter uma noção, Larissa. O tendão, se é carga progressiva, e o ligamento é controle e estabilidade, como é que eu vou treinar o ligamento? Exercício de estabilidade. Desenvolver esse nível de performance, de estabilidade, para fazer com que o corpo tenha um melhor desempenho, melhore a sua função. Porque pensando nisso, com certeza o nível de desenvolvimento será mais avançado. Outra proposta bem interessante da mentoria, relacionada a essa capacidade técnica, mecanotransdução. Você escutou muito essa palavra falando aqui. E o que é isso? Adaptação do tecido à carga. Tendão, tensão progressiva. Ligamento, controle neuromuscular. Veja como sempre anda juntos. Então, para poder ter
a mecanotradução de tudo, nós temos que fazer o quê? Olha lá, adaptação do tecido à carga. Não é a carga que tem que ser maior ou melhor do que o tecido, não. Então, ou seja, tem que ter uma adaptação do tecido à carga. Então, essas cargas ela tem que ser progressiva. Por que que começa do chão? Por que que é do básico? São cargas baixas. Nós estamos adaptando, nós estamos reestruturando, nós estamos reorganizando o sistema neural para fazer com que esse nível de desenvolvimento de mecanotradução comece do simples, do básico, para poder ter um melhor desenvolvimento, ter um melhor desempenho, para fluir melhor. E o ligamento? Controle neuromuscular. Tendão? Tensão progressiva. Então, são todas essas estruturas que compõem, que completam, que se desenvolvem para uma melhor performance. Aplicação na corrida. Eu coloquei aqui a aplicação na corrida como um exemplo, né? Porque se tiver um tendão, tem que ter a rigidez elástica para poder suportar tamanha sobrecarga. O ligamento, controle articular. Por quê? Porque o corpo ele tem maior deambulação, fase de apoio, fase de balanço, propulsão, sobrecargas. Então o ligamento ele tem que ter esse controle articular. E o músculo? Força e coordenação. Então veja a diferença na aplicação da corrida. Tendão, ele tem que ter uma rigidez elástica na corrida. Por isso que tem que ter mecanotradução, força reativa. O ligamento é quem vai controlar esse balanço, esse controle articular. E o músculo, força e coordenação, para poder dar a pancada. Protocolo 1. A isometria, preste bem atenção nisso, Larissa. Isso é bem interessante. Se quiser anotar, anota, mas eu vou mandar para aí também. Na fase de treinamento do tendão, está correlacionada ao quê? A isometria. São exercícios isométricos relacionados ao tendão. E excêntrico. Relacionado ao ligamento, são exercícios de estabilidade. Então, dentro dessa estrutura se monta a prescrição do exercício físico, da visão clínica, do método Readapta Press. A nossa visão relacionada à pré e pós-cirurgia, ela se contorna dentro disso. Ligamento e tendão. Porque se eu entender essa função, mais nunca eu vou errar. E posso até errar, tentando acertar. Mas você vai entender que o corpo de quem você está prestando esse serviço, que você vai atender, que você vai solucionar esse problema, você nunca vai começar do complexo. Você vai começar sempre do simples. Para fazer com que essas fases elas se adaptem e tenham um melhor desenvolvimento, uma melhor performance, uma melhor resposta à carga, capacidade de balanço e de carga. Elas vão ser equilibradas para fazer com que esse tendão ele tenha essa rigidez elástica, para fazer com que esse ligamento tenha um controle articular e o músculo ele tenha força e coordenação. E assim forma esse protocolo do nosso MR360 Press. E a conclusão é o seguinte: não é sobre movimento, mas é sobre entender o tecido. Porque se nós enxergarmos o tecido e se colocar lá de dentro para fora,
nós jamais vai prescrever, vai sobrecarregar esse corpo. Do mesmo jeito você vai entender agora quando você for pegar essa cliente do pé. Você vai logo, opa, será que o tendão dela vai suportar ela ficar de um pé só para fazer uma avaliação de equilíbrio? Será que o ligamento dela vai estar apto porque ela passou de um processo aí de lesão? Como é que esse tecido vai estar? Eu vou começar por onde? Menos estresse, sentado, com o pé na parede, fazendo os estímulos na parte anterior da perna, esquecendo o tornozelo, esquecendo o pé. Porque eu não posso gerar sobrecarga naquele pé naquele momento. Eu não posso gerar estresse na fibra, no tecido naquele momento. Eu preciso conservá-lo e fazer com que ela venha para as atividades e assim eu vou manipulando, reorganizando e reestruturando todo o planeta. Porque a programação não será a mesma. A periodização não é a mesma. Eu tenho sempre que pensar no tendão e no ligamento. Porque até uma lesão muscular, nós temos que pensar no tendão e no ligamento. Porque são situações que o quê? Que se agravam mais dentro do nosso corpo. Porque quando não há mais nem tendão e nem ligamento, já há um nível de artrose degenerativa. Por quê? Porque esse tendão não tem mais capacidade de rigidez, energia elástica, para poder suportar os movimentos, nem que seja uma deambulação simples. Porque já avançou, já passou dos estágios. Que aquele tendão e aquele ligamento era para ser trabalhado, para poder ter uma melhor performance dentro do movimento. Alguma pergunta, Larissa?